Olá, você que está conectado aqui no podcast Vida Moderna. Eu não sei se você está vendo em vídeo ou em áudio, porque agora o podcast Vida Moderna pode ser visto também. E se você estiver em áudio, provavelmente você vai estar no site do Vida Moderna ou então em um dos 7 agregadores de podcast do mercado. Hoje eu vou bater um papo aqui sobre segurança de informação com a Netskope. A Netskope divulgou uma nova pesquisa detalhando a proliferação de aplicativos em nuvem usados em empresas em todo o mundo. O nome desse estudo é Netskope Cloud and Threat Report, Cloud Data Sprawl, e descobriu que o número continua a aumentar nas organizações e já registrou alta de 35% desde o início de 2022, em empresas com uma média de 500 a 2.000 usuários. O relatório aponta que os usuários trabalham com a média de 1.558 apps em nuvem por mês, como Gmail, WhatsApp, Google Drive, Facebook, WeTransfer e LinkedIn, classificado como os mais populares para uso pessoal. E quem está comigo aqui para falar sobre isso é o Gustavo Palazzolo, que ele é engenheiro de pesquisa de ameaças no Threat Labs da Netskope. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Guido? Obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Imagina eu que agradeço a tua agenda. Gustavo, a gente estava conversando antes de começar essa conversa aqui, esse bate-papo aqui, a gente chegou à conclusão que há 10 anos isso não era um problema, o que eu acabei de ler aqui, né? Cara, de quanto tempo especificamente começou esse drama de segurança da informação no mercado? É verdade, né? Assim, a evolução dos ataques, né, foi assim, cresceram de uma forma exponencial. A gente viu um crescimento muito grande aí, principalmente nos últimos 2 anos, né? Infelizmente, com a pandemia, né? A pandemia acelerou a transformação digital, então as pessoas começaram a trabalhar mais de casa, né? As pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar de Sim. casa, e isso acelerou a transformação digital. E assim, a gente percebeu que muitas empresas não estavam preparadas, né, para essa transformação, principalmente devido à questão de conexão, infraestrutura legada, né? Então, muitos usuários começaram a se conectar na rede corporativa através de VPNs ou redes inseguras, com credenciais inseguras, e isso abriu brecha também para muitos ataques. Somado também com a complexidade dos ataques, né? Antigamente, o tipo de phishing, por exemplo, era muito mais simples, né? Hoje ele Sim. é um pouco mais complexo, até mesmo o malware, né? As técnicas desenvolvidas aí pelos atacantes, elas estão bem mais desafiadoras. Sim. Então, a gente percebeu aí esse crescimento exponencial, principalmente aí nos últimos 2, 3 anos, com essa transformação digital, né? Entende? Uma coisa que eu sempre falo também na pandemia é o seguinte: as máquinas corporativas foram para um ambiente de rede cheio de IoT, como Alexa, babá eletrônica, Sim, a sim. Smart TV, ar-condicionado, que está tudo na mesma rede em casa sem a menor segurança, né? Exatamente, Nós notamos muitos tipos de ataque, por exemplo, justamente por dispositivos pessoais conectados à rede corporativa. Sim. Então, o funcionário ele começou a trabalhar em casa, começou a se conectar na rede corporativa através de uma VPN simples, e aí, como ele estava utilizando um dispositivo pessoal, houve ali algum tipo de infecção, né, através de um malware. Esse malware, assim que o atacante teve acesso ao laptop pessoal, ele consegue fazer uma movimentação lateral ali para a rede corporativa e a partir disso começa a escalar privilégios, né, fazer mais movimentações laterais até chegar em servidores críticos, como por exemplo o AD ou servidores de base de dados, e aí conseguir realizar um ataque de grande escala, como por exemplo fazer o deploy de um ransomware, que cresceu muito aí também nos últimos 2 anos, né? Através dessa conexão insegura. Então, esse tipo de conexão, ele permite, né, ele aumentou a superfície de ataque de uma forma muito crítica para as empresas. Sem dúvida. Nesse estudo aí, quais são os mercados que mais usam apps? E nem sei se você que vai me responder. E por serem os mercados que mais usam apps ou APIs, né?
que os APIs são justamente as ligações entre sistemas, né? E esses dois mercados, eles são os mais vulneráveis ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? A gente, nessa pesquisa, a gente fez um breakdown, assim, de todos esses, dos setores, né, que são mais vulneráveis, e claro que existem, assim, setores mais vulneráveis do que outros, principalmente devido à adoção de políticas internas de segurança, né? Como, por exemplo, a gente colocou no nosso relatório, o setor, assim, que ele é menos afetado pela utilização de clouds, de aplicativos de cloud pessoais, é o serviço financeiro. Por quê? Porque o serviço financeiro, instituições financeiras, dentro ali de uma instituição financeira, né, de um banco, você tem políticas mais sérias ali de controle de acesso, principalmente contra terceiros. Então, a gente tem, sim, essa diferença entre os setores, como a gente descreveu no nosso relatório, e é importante que as empresas tenham essa consciência para poder adotar políticas de segurança mais agressivas para evitar esse tipo de infecção, né? Sim, sem dúvida. O mercado de saúde também é importante, né? Acho que depois sim, do financeiro certeza. É saúde, né? Se eu não me engano. Saúde é muito crítico, né? A gente teve, assim, alguns grupos de ransomware, né? A maioria, eles tendem a não impactar serviços críticos, né? Como, por exemplo, saúde, governo, serviços que são mais críticos, justamente para evitar chamar atenção, né? Das autoridades. Mas existem alguns grupos, né, de ransomware que simplesmente começaram a infectar hospitais, começaram a infectar governos, justamente para causar uma paralisação e obtenção de ganho financeiro através da paralisação de serviços críticos, né? Tivemos aí um caso, alguns anos atrás, do Colonial Pipeline, que foi um ataque de ransomware que parou, basicamente, a distribuição de combustível aí nos Estados Unidos, para demonstrar, assim, como é crítico, né, essa parte de infraestrutura. Então, por exemplo, o setor de saúde, como é um serviço muito crítico, consequentemente, ele se torna mais vulnerável. Tem uma coisa também no setor de saúde que é o seguinte: você imagina o vazamento de dados de um grande hospital, por exemplo, ou de um grande laboratório, né? Em vazamento em massa, e aí isso vai parar numa empresa não estou falando no Brasil, estou falando em qualquer lugar do mundo. Vai parar na mão de um plano de saúde, por exemplo, uma empresa de plano de saúde, onde ela vai ter ali todo o histórico e prontuário dos vazados, né, na verdade, né? Sim. Ela consegue manipular preço para quem for pedir para se inscrever no plano de saúde. Exatamente. Assim, o que muitas pessoas, né, até mesmo organizações, não têm em mente é que o dado, né, ele é um ativo muito valioso para o atacante, né? O atacante, em posse de dados, ele consegue fazer um estrago enorme, né? A gente pode até colocar alguns exemplos. Por exemplo, no Brasil, um tipo de ataque muito comum é o ataque via WhatsApp, né? Onde o atacante, ele não clona o número, né? Ele utiliza um outro tipo de número, mas ele copia ali, por exemplo, a foto da pessoa, o nome da pessoa, e com base nas informações que esse atacante tem, né, de diversos bancos de dados aí que foram vazados ao longo dos anos, ele sabe quem que é seu pai, ele sabe quem que é a sua mãe, ele sabe quem que é a sua tia, se você tem filhos ou não, o nome, sobrenome de todo mundo, seu endereço, e a partir desse momento ele consegue fazer esse tipo de ataque, onde ele simplesmente adiciona todos os seus contatos e começa a pedir, se passar para você e pedir ali um Pix, né, uma transferência bancária. E isso só é feito por causa dos dados que foram vazados, né? Claro. Não é nenhum tipo de malware ali que infectou a máquina do usuário, né? Tem muita gente que pensa, hackearam meu celular. Não. É simplesmente porque o atacante possui ali os seus dados. A gente pode ter como exemplo também os ataques de ransomware, né? Que evoluíram bastante aí nos últimos anos. Inicialmente, a gente tinha o exemplo, por exemplo, do WannaCry, que acho que foi em 2017, que infectou milhares de computadores aí ao redor do mundo, né? O WannaCry, o objetivo dele principal era somente a criptografia dos dados, né? Então, ele criptava os arquivos, solicitava ali um resgate para que você podia ter os seus arquivos de volta. O que começou a acontecer, né? As empresas começaram a tomar medidas de proteção para conseguir restaurar essas informações e também fechar ali as brechas de onde os atacantes estavam entrando.
Sim. Então, quando os atacantes perceberam que as empresas conseguiam recuperar os dados e continuar suas operações normalmente, os atacantes começaram a fazer o quê? Eles invadiam a empresa, eles ainda fazem isso, né? Eles invadem uma empresa, eles passam um tempo monitorando ali todos os ativos da empresa, né? Mapeando os usuários, mapeando os servidores importantes, e antes de fazer o deploy do ransomware, eles roubam todas as informações, né? Dados muito sensíveis, dados da empresa, dados corporativos, né? Dados de clientes, e aí sim eles fazem o deploy do ransomware. Por quê? Porque se a empresa conseguir restabelecer sua atividade normal, decriptando os arquivos, eles têm uma segunda via que é ameaçar a publicação desses dados sensíveis ou até mesmo vendê-los, né, em forma de Sem base dúvida. de dados aí. Então, Sim. isso criou-se um modelo, né, que é chamado de double extortion, onde eles não só encriptam os arquivos, mas eles também ameaçam aí a publicação desses dados. Então, a gente consegue perceber que o ativo mais importante, né, das pessoas e dessas empresas são os dados, né? Sem dúvida. E a imagem da empresa também, né? Sim, exatamente. Ainda mais com LGPD, né? Então, o que Pois que é. significa? Se o atacante publicar informações de clientes, por exemplo, a empresa já É, automaticamente viola a LGPD, né? exatamente. E você sabe que tem um item desse relatório aqui que eu queria ver com você, que é o seguinte. Ele destacou que é uma tendência contínua no risco interno, né? É o seguinte, que um em cada 5 usuários, dá mais ou menos 20% isso, carrega uma quantidade tipicamente alta de dados para apps e instâncias pessoais durante os 30 dias que precedem sua saída da empresa. Esse número Sim. representa 33% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. O que acontece? Deixa eu ver se eu entendi direito. Vamos supor, eu sou demitido da empresa. Aí eu pego e carrego os dados comigo. É isso? Exatamente. Esse é um problema muito sério, né, enfrentado pelas organizações, que É. é o roubo de informações empresariais, informações da empresa, né, Claro. confidenciais. Mas Então, o que acontece? legalmente, isso é drástico, né? Sim, sim, com certeza. O que a gente notou, né, é que esses 20% dos usuários, em um período ali, geralmente acho que de um mês, antes deles serem terminados, o pico, né, de uploads de arquivos para os aplicativos pessoais, ele É. aumenta drasticamente. Olha O que que coisa. significa que os usuários, essas pessoas estão saindo das empresas, Hum, levando ali informações corporativas com eles, né? E por isso que é importante a gente ter essa visibilidade, né, e a proteção também claro. contra a perda de dados. Porque acabei de dizer que assim, o dado é o ativo mais valioso da É, empresa, né? Então, é. assim, é uma coisa bem crítica isso que acontece. Então, e eu queria ver com você o seguinte também: ao mesmo tempo que acontece isso, está muito difícil de conseguir recurso humano para trabalhar em segurança, né, cara? Isso é um problema mundial, né? Sim, sim, exatamente. Assim, agora as coisas estão melhorando, né? Principalmente essa parte aí de investimento em segurança da Sim, informação. sim, sim. A pandemia acelerou muito isso, né? Devido aos problemas críticos, né, que diversas empresas tiveram aí nesse período. Então, os gestores estão cada vez mais conscientes que o investimento de segurança ele precisa ser levado a sério e precisamos ter pessoas capacitadas, né, para fazer esse tipo de proteção. Não é só a questão de... Não adianta você ter uma solução de segurança extremamente potente, sendo que você não tem, por exemplo, treinamento de usuário, né? O usuário é Claro. um fator muito crítico para a empresa, né? Diversos ataques acontecem através de um simples phishing, através de um Sim. simples ataque, onde o elo humano ele é mais fraco. Então, você precisa investir em treinamentos também, não só em soluções de segurança, né? E o ser humano continua sendo o elo mais fraco de toda a cadeia Ah, de sim. segurança, né? Ele A sempre empresa vai ser, investe né? milhões em segurança, mas o elo mais É. fraco é o Com ser certeza. humano. Por isso que é importante o treinamento, né? É, Principalmente contra phishing. Os ataques de phishing eles é, cresceram demais aí nos é. últimos anos. Mais importante do que treinamento é conscientização, né? Sim, sim, exatamente. Porque as pessoas parecem que não entendem. É muito gozado porque existe aquele pensamento: isso não vai acontecer comigo. É, Né? é verdade. Não é verdade isso? Sim.
Mas, Eu converso com muitos amigos, né? Tem até essa preocupação de falar, meu, mas por que que você utiliza a mesma senha, assim, pois todos os é, aplicativos, né? Por que que você não habilita ali um segundo fator de autenticação? A pessoa, geralmente, é a mesma resposta. Ah, eu não preciso disso, isso aí não né? acontece. Né? E isso é um fator bem crítico, né? Um tipo de ataque, por exemplo, que é bem comum é o SIM swap, né? Então, às Sim, vezes, mesmo a pessoa utilizando ali o segundo fator de autenticação, se o segundo fator de autenticação for o próprio telefone, e o atacante fizesse essa técnica de SIM swap, né? Que para quem está é, nos ouvindo não sabe o que é, ele simplesmente clona o seu número de telefone, né? Isso sim, com em posse de seus dados, ele liga ali para a operadora, consegue fazer ali a transferência para um outro chip. Então, ele pega essa informação, faz a transferência desse número para outro chip, e aí, por exemplo, se o seu Instagram, se o seu segundo fator de autenticação for o seu número de telefone, eu consigo simplesmente resetar a sua senha com o seu número de telefone. exatamente, Então, é. assim, não adianta nada você ter esse segundo fator de autenticação, sendo que você não tem esse tipo de conhecimento, né? Então, minha dica aí para quem está ouvindo é sempre isso, né? Utilizar senhas diferentes e senhas fortes para cada Sim. tipo de serviço que você tiver, uma senha para o Instagram, uma senha para o WhatsApp, uma senha para o Facebook, e a utilização de um segundo fator de autenticação que seja via, por exemplo, aplicativos, né? É, Como o Google Authenticator, que aí é, você já blinda contra o tipo de ataque que é o SIM swap, né? exatamente. E para piorar tudo, agora você já ouviu falar do que eu vou te perguntar aqui, mas quem está ouvindo a gente é capaz de não conhecer. E eu conheço muita gente que trabalha com segurança que nunca tinha ouvido falar, inclusive, que é o Ransomware as a Service, né? Ah, sim, sim. Quer E isso, dizer, isso também foi uma você coisa que tem cresceu muito, equipes, né, nos você últimos tem anos. equipes que fornecem tudo que é preciso para qualquer um fazer um ataque de ransomware e ele pega um percentual do que esse cara conseguiu de dinheiro. É uma loucura, né? Exatamente. Exatamente. Isso existe não só para ransomware, tá? É para Não, qualquer existe tipo para de um monte, ameaça. qualquer tipo de Um ameaça. É. exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, é muito forte a questão de trojans bancários. Pois é, Então, se a gente pegar o histórico, por exemplo, de vários anos atrás, olhando assim, mais ou menos vai uns 5 anos atrás, a gente já tinha grupos de atacantes vendendo malware em sim, fóruns, né, em sim, underground. Então, não vendendo o código propriamente dito, mas vendendo o serviço do malware. Então, você paga ali uma mensalidade para o atacante te fornece uma infraestrutura, te fornece todos os arquivos necessários para fazer o ataque, e aí, a partir do momento que você está pagando ali a mensalidade, você consegue utilizar esse serviço, né? E aí, isso começou a ocorrer também na parte de ransomware, porque se a gente pensar assim na superfície de ataque, né? Se você tiver somente um grupo focado ali nos ataques em empresas, esse grupo vai conseguir ali atacar um número X de empresas num determinado período. Mas sim. se esse grupo começar a fornecer ali os payloads, né, os arquivos e a infraestrutura para outros grupos menores, você aumenta muito a superfície de ataque e esse grupo principal ele recebe mais, visto que a partir do momento que você ataca uma empresa, você vai cobrar um resgate ali e você tem que passar parte desse resgate para esse grupo principal. Então, essa tendência, né, esse modelo, ele cresceu muito também na parte de ransomware. Entendi. Eu queria terminar esse podcast aqui com você te pedindo algumas dicas, algumas orientações básicas, né? Por Certo? quê? Porque muita gente que está ouvindo a gente aqui não tem noção do perigo e não é só quem não é empresário, não. Quer dizer, tem empresário que Sim. escuta, não tem noção, empresa pequena e tudo mais. E mesmo quem é funcionário de empresa, né? Ele pode estar fazendo uma coisa Sim, inocentemente, sem saber que pode causar um prejuízo enorme na empresa, né? Você tem algumas exatamente. dicas simples aí, do dia a dia mesmo, que dá para. Claro, claro. Bom, pensando assim na parte do usuário, né? Não só o usuário doméstico, mas também uma pessoa aí que trabalha em uma organização que quer ficar um pouco mais protegida, nunca utilizar ali serviços pessoais no mesmo dispositivo corporativo, né? Tá, Isso vai proteger não só a empresa, mas também o próprio usuário, né? Contra tipos de ataque. sem Esse é dúvida. o primeiro ponto, né? Evitar ali utilizar serviços pessoais no mesmo dispositivo.
O segundo ponto é o que todo mundo fala, mas ninguém faz, é utilizar senhas complexas e seguras. Todo mundo fala isso, mas ninguém Todo acaba mundo faz. fazendo, né? É, O que é uma senha complexa e segura, né? É a utilização ali de caracteres maiúsculos, minúsculos, especiais, letras, né? Em um tamanho ali que é, seja aceitável. E não repetir a mesma senha nos serviços, né? Por que a gente fala isso? Porque se um atacante, né, se de repente vazar a sua senha, como acontece infelizmente, e o atacante tiver a posse da sua senha, se você utilizar essa senha em mais de um serviço, ele consegue acessar mais de um serviço utilizando essa mesma informação. Então, utiliza sempre uma senha única para cada tipo de serviço e você pode utilizar próprios softwares para isso, né? Como, por exemplo, o KeePass, que ele é um gerenciador de senhas, sim, gratuito, ele é open source, eu utilizo ele, você pode ter no celular, você pode ter no seu computador, e aí você só precisa lembrar somente uma senha, né? Você tem é, uma senha mestre, você lembra essa senha mestre e você pode acessar essa base de dados e pegar a senha dos seus outros serviços. Então, essa é a primeira dica que eu dou, a segunda, na verdade. A terceira é utilizar o segundo fator de autenticação, e aí eu evito utilizar, por exemplo, o meu número de telefone, né? Justamente sim, pelo que eu mencionei, os ataques de SIM swap, né, clone de número de telefone, e aí tem diversos aplicativos que você pode usar para isso também, como o Google Authenticator, acho que o Okta também, se não me engano, ele é gratuito para você gerar esse PIN, né, esse segundo fator de autenticação. Tem o aplicativo da Microsoft também que faz isso. sim, Isso. E, assim, em questão de dispositivos pessoais, a utilização de um antivírus também ajuda bastante, né? sim. Eu mesmo utilizo antivírus no celular, utilizo no laptop. Isso não vai te proteger contra 100% dos ataques, né? Não é uma bala de prata Não, para o problema, mas é uma coisa que já ajuda. E aí, pensando assim em organizações, algumas coisas que as empresas podem fazer, principalmente por essa questão de transformação digital, né, o IoT vindo aí com a transformação do 5G, né, é fazer o mapeamento dos dispositivos e redes que você tem, sim, ter certeza que todos os dispositivos, principalmente os dispositivos que tenham acesso à rede externa, né, tenham acesso à internet, eles estejam devidamente atualizados para prevenir contra tipos de vulnerabilidades conhecidas, né? Fazer a utilização ali de um endpoint, uma segurança de endpoint forte, né, para todos os endpoints da sua rede corporativa. sim. Uma solução de segurança também que seja capaz de visualizar tráfego de rede, né, para fazer bloqueio de ameaças ou perda de dados em tempo real. E aí, novamente, as mesmas recomendações para o usuário, né, senha Claro. segura, segundo fator de É, autenticação e vale políticas de tudo. segurança, né? Exatamente. Tá bom. Eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu? E é isso, Guilherme. Obrigado a você pelo convite, é uma honra. Tá bom. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br e você pode ver e ouvir os podcasts agora. Para ver, vai lá no vidamoderna.com.br. Esse podcast vai estar publicado em uma página em que vai ter este vídeo e também o áudio. E se você não quiser ver no Vida Moderna, você pode ver em qualquer agregador de podcast do mercado, os principais agregadores de podcast do mercado. Vou dar dois exemplos só, Spotify e Apple Podcast, por exemplo. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê num próximo podcast. Tchau!